Porque é isso, a gente recebeu esse falso alerta depois de uma baita comemoração por aqui. Seleção brasileira teve a primeira vitória na Copa do Mundo e do jeito que a gente gosta, viu? 3-0 contra a seleção do Haiti. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Jairo Nascimento e também com o nosso comentarista Michel Bastos. Bom dia, Jairo. Bom dia. E bom dia, Michel. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bem-vindo, Michel. Inclusive, viu, Michel, ontem, no CNN Novo Dia, se você não acompanhou, acompanhe, viu? Sempre de 6 horas da manhã até 9 horas da manhã, estamos juntos com o Jairo Nascimento falando de esporte com a gente. No fim do programa, ele falou assim, olha, eu aposto que o placar será de 3-0. E se confirmou. Gostou do que viu então, Jairo? Mais ou menos, acho que poderia ter sido ainda melhor, viu? Eu e o Ancelotti disse isso também. Inclusive, o segundo jogo que eu acerto o placar, hein? O primeiro eu falei que seria 1-1. O Jairo tá bem no bolão. Você tá vendo? Tá bem. É verdade. Eu acho que assim, e o Michel tá aqui para também trazer a opinião dele, né? O Brasil encontrou um adversário muito frágil. Poderia, talvez, ter feito uma partida melhor. Porém, com as mudanças promovidas pelo Carlo Ancelotti no elenco, várias delas funcionaram. Uma delas é que está aparecendo aí na tela, que é o Matheus Cunha, né? Que entrou nesse elenco, foi o responsável por marcar os 2 primeiros gols do jogo e se apresentou muito bem. Outro jogador que chamou para si a responsabilidade dessa partida, e já é o segundo jogo que ele faz isso, foi o Vini Júnior. Não à toa que ele é o autor do terceiro gol da seleção brasileira. A parte ruim que eu destaco nesse jogo é que, diante do adversário fraco, o Brasil poderia ter apresentado um saldo de gols maior. Ok, 2 foram anulados, e eu queria saber a opinião aqui do Michel, se ele concorda comigo, se a apresentação da seleção brasileira deixou a desejar em alguma parte ou houve uma melhora significativa em relação à partida contra o Marrocos. Não, Jair, eu concordo com você. Eu acho que houve uma melhora sim. Eu acho que pelo que a gente viu contra o jogo contra Marrocos, independente jogando ontem contra o Haiti, que é tecnicamente uma equipe muito mais abaixo que Marrocos, mas mostrou, acho que tem muito ponto positivo. Acho que as mudanças, acho que a entrada do Matheus Cunha foi muito bem. Eu acho que Haiti jogando com uma linha de 5, por exemplo, ele tendo uma característica totalmente diferente do Igor Thiago, que foi quem jogou contra o Marrocos, fazendo esse falso 9, saindo mais para jogar, como ele tem muita qualidade, isso fez que essa linha de 5 aí, ela ficava uma linha de 4, né, e você consegue achar mais espaço. Isso aconteceu com o Rafinha 2 ou 3 vezes, com o próprio gol do Matheus Cunha, onde a gente recupera a bola rápido, verticaliza e acha um passe com o Vinícius Júnior, e também no gol do Vinícius Júnior, onde um lançamento já de longa distância, isso que o Brasil não joga dessa forma, o Brasil gosta mais de posse de bola, quebrando as linhas, mas ontem não. Acho que também foi muito uma estratégia do Ancelotti. Ele pegar, verticalizar rápido, ter uma jogada mais longa para poder furar a defesa do Haiti. Mas, como o próprio Jairo falou, acho que o segundo tempo poderia ter sido melhor. Acho que o que me preocupou é a fragilidade um pouco da defesa brasileira. No segundo tempo, o Haiti chegou mais ao gol do Brasil do que o Brasil, se eu não me engano, chutou 7 vezes, o Brasil só 2. Então, isso é algo que preocupa. Por quê? Porque o Brasil passando pode enfrentar Japão, Holanda, Suécia, e aí, para mim, com certeza vai ter mais problema do que teve com o Haiti. A conversa é outra, né, Michel? Para você, qual foi o grande nome do jogo? O Jairo destacava o desempenho do Vini Júnior nessa segunda partida da seleção brasileira, assim como na primeira também se destacando. Tende a ser o nome da Copa do Mundo para a seleção brasileira? Vem mostrando isso. Acho que a gente está vendo o Vinícius Júnior do Real Madrid nesse começo de Copa do Mundo, né? Chamando a responsabilidade, isso é muito importante. Uma coisa também que a gente tem que detalhar e preocupa um pouco, não pode se tornar uma Vinícius dependência. Isso não pode acontecer. Eu acho que muitas equipes estão vendo o Brasil jogar e com certeza vão querer anular o ponto mais forte da seleção brasileira hoje, que é o lado esquerdo com o Vinícius Júnior. Então, com isso, a gente precisa de outros jogadores se destacando e tomando essa responsabilidade durante a partida, quando muitas das vezes o Vinícius Júnior não vai poder resolver como fez no primeiro jogo e como fez agora. Mas com certeza, para mim, é um grande destaque. Isso é algo muito positivo para o Brasil, né? A gente sempre fala aqui que a gente precisa de jogadores como a gente teve lá atrás, como Romário, Ronaldo, que chamam essa responsabilidade, e Vinícius Júnior vem fazendo isso. Isso é um ponto muito positivo. Então, para mim, disparado, participou de todos os gols até agora na Copa do Mundo, os 4 gols, marcou 2,
e ele participou dos 2 gols do Matheus Cunha, então é ele disparado para mim, esse grande destaque, e espero que continue assim. E devemos ter mudanças, né, Jairo, para a próxima partida contra a Escócia, com a entrada de Neymar. Exatamente, porque o Ancelotti, depois da entrevista coletiva, disse que nesta segunda-feira o Neymar vai retomar os trabalhos com o restante do elenco, estando possivelmente ali disponível para o elenco da seleção brasileira no jogo contra a Escócia. Muda muito o ataque da seleção brasileira dessa forma, Michel? Olha, Jair, é que assim, o Neymar vem de lesão e é uma incógnita, né? Então a gente não sabe como ele está fisicamente, vem se preparando, mas é o que mais preocupa é esse lado, o lado físico. Tecnicamente a gente conhece o Neymar, mas assim, não acredito que saia jogando titular, não sei se ele confirmou isso, mas se isso acontecer, eu acho que, não me engano, Casemiro tem um cartão amarelo, então assim, sim, se ele tomar um segundo, ele fica fora do próximo jogo, né? No jogo de mata-mata, então é algo também a se pensar. Mas, enfim, se o Ancelotti escolher, eu acho que seria ali, manteria aquele tripé, né? Como fez nesse último jogo, que eu acho que encaixou muito bem, né? O Brasil jogava num 4-2-4 e para mim não estava legal. Eu acho que da forma que jogou ontem também foi algo positivo. Eu acho que o meio de campo ficou um pouco mais forte defensivo. Guimarães e Paquetá, dessa forma, mesmo assim, conseguiam chegar até o ataque. Se eu não me engano, o Bruno Guimarães dá 2 passes pro Rafinha, deixando o Rafinha na cara do gol. Paquetá dá o passe pro Vinícius Júnior. Então, assim, se Neymar voltar, seria talvez nessa posição como meia para poder acionar os atacantes. Mas, lógico, a gente espera que ele possa voltar bem, né? Aí depois dessa vitória do Brasil, acho que a gente... o Neymar está lá, a gente conta com ele. Sim. Só que, lógico, mas essa incógnita ainda tá, a gente não sabe do que a gente pode esperar do Neymar, porque não é fácil você voltar de uma lesão, logo em seguida, durante uma Copa do Mundo. Isso que a gente tem que entender, é muito difícil, mas torcer para que ele possa voltar e voltar bem. Inclusive no site da CNN tem reportagens sobre as declarações de Carlo Ancelotti, que ele vem falando aí sobre os próximos jogos e as expectativas também para as próximas etapas. O que o futuro reserva para a seleção brasileira, Jairo? Exatamente. Logo depois do jogo, Ancelotti apontou isso que a gente estava conversando aqui, dizendo que melhoraram, né? Acertamos na frente, melhoramos hoje, temos que melhorar para o próximo jogo. Eu creio que na frente combinaram bem, acertaram, marcaram 5 gols, 2 anulados. A equipe jogou bem, é a análise do Carlo Ancelotti a respeito desse jogo, né? Nós tivemos inclusive o gol do Endrick, que entrou nesta partida, foi um dos gols anulados ao longo do jogo, tá certo? Quero trazer mais um destaque aqui, que é uma informação importante, porque a CBF revelou o motivo da saída do Rafinha, tá certo? Ao longo do jogo, o Rafinha foi substituído pelo Ryan no ataque. Ele sentiu dores na coxa. Hoje, ele vai fazer o início de um tratamento, seu tratamento fisioterápico por conta dessas dores, e será reavaliado. Ou seja, se tem o regresso de um lado do Neymar, do outro, o Rafinha, que vinha sido bastante questionado na seleção, é dúvida para contra a Escócia. Ou seja, Michel, não ter Rafinha, essa possibilidade no próximo jogo contra a Escócia, muda muito a cara da seleção brasileira? Olha, como o próprio Jair falou, o Rafinha, nesse começo de Copa, não vem tão bem. Mas não é positivo você perder um jogador por lesão, né, durante uma Copa do Mundo. Acho que o Rafinha, no Barcelona, por exemplo, é um jogador muito decisivo, então a gente confia muito no que o Rafinha pode ainda fazer com a seleção brasileira. Então você perder um jogador como o Rafinha não é bom, não é legal. Mas eu acho que essa lesão dele, ele já teve essa lesão no Barcelona, se eu não me engano. Então uma lesão muscular é preocupante, ainda mais no decorrer da competição, que aí você tem menos tempo para tratar e poder estar disponível para jogar. Então, para mim também, essa lesão do Rafinha é um ponto muito negativo, porque a gente perde um jogador de qualidade mesmo, como a gente já falou aqui, ele não vive um bom momento. Se bem que ontem na partida ele começou bem, né? Ele começou bem, dando opções, teve chances de gol, teve um gol anulado até na partida, mas precisa ainda ter mais aquilo que a gente está vendo do Vinícius Júnior, por exemplo, né? Chamar a responsabilidade, é um jogador que faz isso no Barcelona, mas não é nada positivo não essa lesão. Espero, né, que
com esses exames que ele vai fazer, não seja nada que ele possa estar disponível aí durante a Copa do Mundo. A gente tem que encerrar, mas só uma pergunta. O Brasil vai como favorito contra a Escócia? Favorito, o Brasil é favorito, mas é um jogo totalmente diferente contra o Haiti. Já vai ser muito diferente, mas Brasil favorito.